Boa noite. Já entramos ao vivo na segunda PEDTEC, segunda jornada de pedagogia da FATEC. Estamos aguardando a chegada dos nossos cursistas, convidados. Vamos lá? Marcelinha, boa noite, Marcela. O pessoal está chegando. Laila. Marise, Ellen, Gigliane, Maiara, boa noite, Adriana, Luciana Vilha, Larissa, vamos lá, mais uns minutinhos para a gente começar com os nossos convidados. Pamela, Micaele, Marcelo, boa noite. Daiane, boa noite. Grace Kelly, boa noite também. Maria Cláudia. Larissa. Daiane, boa noite. Clary, Jennifer, Larissa Rosa, Rosiele de novo. Que bom te ver, Rosiele, de volta. Jennifer. Professora Leg. Então, vamos lá. Depois a gente faz uma rodada de manda beijo para todo mundo, né? Vanessa Pauli, Mari Carvalho, boa noite a todas e todos. Vamos começar, então, o debate dessa noite. O nosso tema hoje é um tema bem importante, é um tema que nós temos discutido muito ultimamente, que é a educação em tempo de pandemia. Né? Vamos debater aí como que as escolas da educação básica, de anos iniciais, educação infantil, têm se organizado em torno dessa educação à distância, dessa educação remota. Então, nós temos hoje 3 convidados, 2 professoras da casa, uma convidada externa. Eu sou a coordenadora do curso de pedagogia, a professora Aline. Vou apresentar para vocês a professora Vanessa, que é professora da Rede Municipal de Curitiba desde 2003, professora da Rede Municipal de São José dos Pinhais, formada em Letras e Direito, especialista em Educação Especial e Inclusiva. Seja bem-vinda, Vanessa. Obrigada, boa noite. Vou fazer agora uma rodada com as professoras da casa. Professora Zuliane, pedagoga da Rede Municipal de Curitiba, atuando na Secretaria Municipal de Educação, especialista em psicopedagogia e organização do trabalho pedagógico, professora pedagoga da Rede Municipal de Curitiba desde 2004, professora do curso de pedagogia da FATEC e da pós-graduação. Seja bem-vinda, professora Zuliane. Obrigada. E a nossa terceira convidada, a professora Cauana Grande, né, nossa adjunta
da coordenação do curso de Pedagogia, professora da área de Humanas da FATEC, formada, é historiadora, tem especialização em Psicopedagogia, Antropologia e mestrando em Educação pela PUC Paraná. Então, seja bem-vinda também, Cauana. Vou dar aqui boa noite também para a Laiane, Alessandro, o João Pedro, Maicon, todo o povo que nos assiste, Bruna Cinedesi, tá? Vamos lá, então, começar esse debate. Vamos fazer aqui 3 rodadas, né? Cada uma das nossas convidadas vai contar um pouco da experiência de trabalhar com a educação nesse período de pandemia, especialmente a educação à distância, com as crianças, como já foi dito, com as crianças menores, né, da educação de ensino fundamental, especialmente, e vão contar para nós um pouco da experiência delas em cada uma dos segmentos que atuam, e a professora Cauana vai dar também um relato sobre a organização da EAD no ensino superior. Então, para abrir a nossa conversa, convido a professora Zuliane. Então, primeiramente, quero agradecer o convite, né, em estar participando dessa segunda PEDTEC FATEC Paraná. Agradecer a oportunidade, né, primeiramente a Aline, ao professor Rodrigo, ao Victor, falar que é um prazer estar revendo a pedagoga Vanessa, estar nesse momento com a Cauana também, ainda mais para falar desse tema, né, educação em tempos de pandemia, que são tempos adversos, tempos inesperados, tempos que nos levaram a pensar, né, a replanejar as nossas ações pedagógicas e fazer também mais uso dessas tecnologias, apesar de nós sempre estarmos falando, né, do ensino híbrido, porque nós não víamos a necessidade, que pegou todo mundo oportunidades, é importante também vermos o lado bom, né, de não só estarmos tendo mais acesso a essas tecnologias e inovações, nos vendo a necessidade de também estarmos nos redescobrindo tecnologicamente, temos que ver que nós temos que, de qualquer maneira, buscar a garantia do direito à educação, seja este para a criança, para o adolescente, para o jovem, para o adulto que está, né, na educação da EJA, né, e aos nossos estudantes na fase universitária. Sempre buscando a equidade, pensando que nós temos que garantir esta multiplicidade de aprendizagens, temos que garantir esse direito à educação de uma forma diferenciada nesse momento, né? Mas sempre pensando que através do encantamento, através das possibilidades de estarmos entrando em contato com esses alunos, nós temos que manter alguns princípios, né, para garantia a essa educação de qualidade. E pensando para este momento, me vi na necessidade até de estar buscando a situação da educação para além do Brasil. E como nós já vínhamos vendo que temos alguns países que são referência à educação, como a Finlândia, a Malásia, eu busquei também os dados frente a essa pandemia nesses países, para ver como eles estão lidando com essa adversidade, né, com essa educação que
necessitou de todos os cuidados para estar fechando o modo presencial nas escolas, evitando esse modo presencial, buscando outras alternativas. E, naturalmente, tudo que é novo nos desperta insegurança, nos desperta. Juliane, você consegue nos ouvir? Juliane? Acho que a professora Juliane saiu do Um ar. pouquinho mais. Juliane? Saber. Coisas. Então, enfim, a gente está com um problema técnico aqui, a gente não consegue ouvir a professora Juliane. Então, nós vamos passar para a nossa. Temos Espera aí, eu vou ter que dar um toque aqui para ela. Juliane, está cortando a tua fala, você consegue nos ouvir? Não temos livro. Enfim, caiu. Vamos passar para a nossa segunda convidada, ou para a Cauana, qual das duas preferem falar, até que a Juliane restabeleça o sinal. Pode ser qualquer uma? Tanto faz. Então, vamos lá. Então, vamos passar para a nossa convidada, né? A Vanessa. Eu acho que a gente vai ter que desligar o microfone, porque está dando uma microfonia aqui. Você tirou o seu microfone, Aline. Essas coisas acontecem, né? Até que a professora Juliane retorne, então a gente vai continuar a nossa fala com nosso debate dessa noite com a professora Vanessa Sampaio. E aí, assim que a Juliane restabelecer a internet, a gente volta com o debate dela para finalizar, tá bom? Vanessa, pode ficar à vontade e conversar um pouco com a gente sobre a organização da escola dos anos iniciais, como que tem sido a tarefa de ser professora de anos iniciais nesse período de pandemia. Então, primeiramente, boa noite. Eu também queria agradecer o convite da pedagoga Aline, a qual eu tenho o privilégio de trabalhar com ela diariamente na escola. Queria agradecer também ao convite da Cauana, que eu estou conhecendo hoje, mas gostaria de agradecer também. E fico lisonjeada de estar participando dessa live, né, preparada pela FATEC, também com a Juliane, pedagoga, que logo no início da minha caminhada também foi minha pedagoga, então tenho muito, né, muito dela em mim, no meu trabalho, também tenho bastante da Juliane. Então, gostaria de agradecer primeiramente a todas vocês. Eu tenho uma caminhada já desde 2003 na Rede Municipal de Ensino aqui de Curitiba, que é o que eu vou explanar mais a vocês, porque em São José eu iniciei hoje, então ainda não tenho uma caminhada para falar. Nesse tempo de pandemia, claro... Oi, Juliane. Nesse tempo de pandemia, claro que não é o ideal, né? Não é o que todos nós buscamos, não é o ideal de educação. A gente sabe o quanto está difícil em casa para as famílias, para os pais e principalmente para as crianças, né? Ter que se concentrar em frente a uma televisão, em frente ao computador, muitas vezes até ao celular, né? Que a imagem é menor. E a gente sabe que um joguinho vai muito bem, né? Mexer um pouquinho no celular, todos gostam, mas se tiver aquela obrigação de ficar assistindo os vídeos, a gente sabe quanto está complicado para as famílias. Até porque muitos não têm ninguém, né, nenhum adulto que possa acompanhar essas atividades, então a dificuldade, né, maior está sendo quanto a isso.
Na escola, desde o início da quarentena que nos foi dado, nós passamos em um período de recesso, né? E a partir do dia 13 de abril, nós iniciamos o trabalho remoto. Então, com o trabalho remoto, foi também dado a nós a opção de assistir às aulas que são pela TV Escola Curitiba, né? Então, tem pelo canal 4.2 e o 9.2 da Rede Aberta. Então, qualquer televisão consegue acessar um dos dois canais. E quem não consegue ou tem lá por preferência assistir pela internet, tem também o canal do YouTube. Pelo YouTube, as aulas são colocadas no início da manhã, então as aulas do dia, elas têm uma grade horária, né, para passar, então começa lá às 8 horas com o 5º ano, daí às 10 horas tem 4º ano, depois vem educação infantil, ao meio-dia, daí 1h30 vem o 1º ano, daí segundos e terceiros começa às 3h30, e depois, à noite, 5 horas ainda tem reprise, né? 5h30 da aula da educação infantil, e às 19 horas começa, então, a aula da EJA, que vai mais ou menos até 21h30. Estas aulas, muitos pais preferem assistir pelo YouTube, e as crianças também, porque ali eles podem pausar a aula, retornar, né? Se perderam algum ponto, e também por conta dos registros, porque toda aula tem uma atividade a ser feita, então ele tem um registro para fazer no caderno. Por que esse registro, né? Então, todas as escolas, os professores, as pedagogas, a direção, também as secretárias e inspetoras também, é importante dizer que todo o grupo da escola está assistindo essas aulas e estão fazendo esse registro. Então, cada professora faz de acordo com o seu ano e os demais aí foi determinado algum ano para assistir e registrar. Nós acreditamos que no retorno, todas essas aulas e esses registros vão ter algum valor. Então, a gente acredita que vai ser computado numa carga horária. Não posso garantir, acho que ninguém pode garantir ainda, mas o que a gente espera é que seja computado numa carga horária. As professoras, então, assistem à aula e fazem os registros e os apontamentos. Essas aulas, vale lembrar, não consegui ouvir se a Zuliane já havia dito, mas ela é toda planejada em cima da BNCC, do currículo, então são aulas de acordo com a faixa etária e os anos de cada criança. Então, as professoras fazem o registro e fazem alguns apontamentos. Depois, elas planejam as atividades de acordo com essas aulas, todas as professoras do ano, juntamente com a pedagoga, e essas aulas, elas emitem uma atividade e nós, então, a direção e as secretárias e inspetoras, vamos a cada 15 dias na escola, imprimimos essas atividades e no dia seguinte as atividades são entregues aos pais. Anteriormente, a gente só entregava as atividades e tinham as crianças que trazer para nós no retorno. Nós ainda não sabíamos qual era o retorno, não sabemos também, mas as atividades deveriam vir somente no retorno. Agora, a gente envia as atividades, as crianças fazem, então elas não tinham um tempo, agora elas têm um tempo porque elas têm que trazer na próxima quinzena. Então, dia 16, por exemplo, nós vamos entregar atividades, as crianças vão levar e já vão nos trazer todas as atividades que elas fizeram até agora. Então, claro, nós vamos ter todo o cuidado de recolher as atividades, né, depositar dentro de uma caixa, lacrar a caixa, deixar um período essa caixa, para que depois os professores possam abrir e aí fazer a correção das atividades que as crianças estarão trazendo. Não sabemos ainda quantas crianças vão trazer as atividades, né? No início da pandemia, né, no início da quarentena, nós fizemos um questionário, um formulário, e enviamos o link para as famílias, e a maioria respondeu que estava conseguindo fazer as atividades sem nenhum problema. Tanto as atividades que estavam sendo propostas na TV, quanto as atividades enviadas pela escola. Claro que eles têm uma preferência pela atividade enviada pela escola, né? Porque ela já está impressa e a criança muitas vezes tem autonomia de fazer. E o professor que planejou, né? O próprio professor do aluno. Então, ele tem uma consciência do nível da sua turma, até onde a sua turma consegue ir. Então, a atividade fica um pouquinho mais próxima, né?
Vale lembrar que as atividades que estão sendo propostas na TV, a professora que está ali fazendo vídeo, ela não tem o nível da turma em específico. Então, por isso que muitas vezes a criança acaba achando a aula muito difícil ou acaba achando a aula muito fácil, né? Porque ela não tem como mensurar como é o aprendizado dessa criança que está assistindo a televisão. Que mais que eu tenho que falar para vocês? Acho que com relação às atividades é isso. Não sei a dúvida de vocês qual seria. Pode falar um pouco de como que os professores se organizam, que os professores também planejam as atividades, né? Porque, assim, do senso comum, né, tem aquela ideia de que o professor está em casa, ele está lá em casa, né, sem fazer nada. Não é bem assim, além de todas as tarefas que a Vanessa falou, que os professores estão realizando, as professoras estão fazendo, também tem a tarefa de planejar essas atividades para as crianças. Você quer contar um pouquinho para nós como que funciona, Vanessa? Então, as professoras, como eu havia dito, elas assistem a aula e cada uma faz o seu, elas têm uma planilha e cada uma faz suas observações, seu registro, e depois tudo isso é utilizado para planejar. Então, por exemplo, lá no primeiro ano, eu tenho 4 professoras regentes, porque eu tenho 4 primeiros anos. Desses 4 primeiros anos, eu tenho lá professora de ciências, arte, ensino religioso e educação física. Para planejar para essa criança, não tem como eu planejar todas essas áreas, né, e enviar para ela num montante só. Então, nós estamos priorizando, dividindo, e cada vez a criança leva um componente curricular para casa. Então, por exemplo, a professora que é regente da turma, né, que a gente chama da professora da turma, a referência, ela acaba planejando, então, o conteúdo de língua portuguesa, matemática, história e geografia. Então, a ela cabe assistir essas aulas, registrar e depois, juntamente com as suas outras 3 colegas, planejar, elaborar as atividades para ser entregue à criança. Nós estamos entregando atividades únicas. Então, a gente está fazendo a mesma atividade para todas as crianças do primeiro ano. Então, as professoras acabam planejando juntas com a pedagoga para entrar num consenso de atividades e poder entregar essa atividade para a criança. Então, todas as atividades entregues são de acordo com o conteúdo apresentado nas aulas. As professoras não estão fazendo nenhuma atividade fora do conteúdo já apresentado. Então, a criança, nas atividades complementares, está tendo uma retomada das atividades que ela está presenciando nas videoaulas. Nós, da direção, acabamos só complementar acompanhando. Que essa organização, o pessoal está falando, como que se organiza? Essa organização é totalmente online também, né? Isso. Então, nós criamos, e até algumas professoras mesmo criaram, um grupo para o seu ano. Então, temos lá o grupo do primeiro ano, com as professoras regentes, incluindo a professora de ciências. Arte é um grupo à parte, ensino religioso é à parte, educação física à parte. Então, cada ano tem um grupo. Nesse grupo, tem uma pedagoga referência. Então, nós da direção estamos nesses grupos, em alguns, né? Eu estou em alguns, mas as pedagogas se dividiram e elas estão acompanhando. Então, não tem nenhum ano sozinho. Todas as professoras estão tendo todo o acompanhamento e o assessoramento também das pedagogas durante a elaboração das atividades. Na escola, no normal, é todo mundo na sala dos professores, né? Então, junta lá as professoras de permanência e daí elas se reúnem, elaboram as atividades e aplicam para as turmas. Agora, como não é possível, então estamos fazendo mão, né, da ferramenta do WhatsApp. Acaba que diariamente nós estamos no WhatsApp em conversa ali, fazendo apontamentos, solicitando trocas de atividades quando acha que não é viável, né? E depois de toda essa elaboração, mesmo com as pedagogas auxiliando ali na elaboração da atividade, passa pelo crivo delas. Então, as professoras finalizam a atividade, enviam para o e-mail das pedagogas, a pedagoga analisa mais uma vez a atividade, caso ela ache que a atividade está de acordo, ela envia para o e-mail de impressão da escola e daí nós imprimimos para ser entregue à criança. A divulgação de tudo isso, nós estamos fazendo
pelo WhatsApp. Todas as turmas têm um grupo, né, onde nós incluímos todos os pais. Claro, teve pai que não quis participar do grupo e acabou saindo, mas nós tomamos o cuidado de colocar todos. Então, tem alguns que a gente acaba enviando a informação no privado, porque eles não quiseram realmente estar no grupo. Nós também utilizamos bastante o Facebook, onde tem a página da escola, então todas as informações, dia de entrega de atividade, dia de entrega do kit alimentos também, que as crianças agora, uma vez ao mês, estão recebendo uma cesta básica pela prefeitura, né? Se de repente alguém aqui tiver algum filho ou algum parente, ou até mesmo um vizinho que esteja na rede municipal de ensino aqui de Curitiba, toda criança matriculada, que tenha matrícula, que esteja efetiva na escola municipal ou no CEMEI, ela tem direito a receber uma cesta básica, tá? Então, daí tem o dia de entrega na escola, tem que entrar em contato com a escola e ver qual é o dia. Mais alguma dúvida? Depois a gente entra para a rodada de dúvidas aqui, né? Então, tá tem bom. vários comentários aqui positivos de organização das escolas, tem perguntas também, mas assim, nessa primeira rodada a gente agradece muito a tua contribuição, dá para a gente perceber que o trabalho do professor na rede municipal, né, o trabalho de cada profissional é muito bem organizado, é muito sério, muito comprometido, né? E agora a gente vai passar para a Zuliane continuar o debate que estava fazendo conosco sobre a organização da EAD na rede municipal. Zuliane, você consegue nos ouvir? Zuliane? Não sei se agora... Vocês me ouvem bem? Sim. Uhum. Então, quero agradecer a participação aí dos nossos alunos, ex-alunos, e ver se eu consigo retomar, não sei até que parte vocês me ouviram, mas estava falando, né, que eu senti a necessidade, e acho que isso é nato do professor, do pedagogo, esse sentido de pesquisador, né, e fui buscar, né, verificar como outros países, que são referências também em educação, como a Finlândia, a Malásia, estavam lidando com esse tempo de pandemia. Também, né, através da educação não presencial. E, ao analisar os dados, que são bem menores, né, até pela questão mesmo de população, do que os casos confirmados no Brasil, vi que é tão grande a preocupação quanto nós temos aqui, né? Que nós já estamos com mais de 707 mil casos confirmados aqui no Brasil. E não temos teorias, né, livros, até pela questão mesmo de tempo, né? Mas buscando um pouco de tudo que nós já estudamos sobre a etimologia, dos fundamentos teóricos e metodológicos da pedagogia, alguns autores, apesar de terem escritos com outra intencionalidade, acabam que os seus escritos corroboram com o momento atual que estamos. E buscando Jussara Hoffmann, ela fala muito desta educação, tanto mostra toda uma realidade diferente, né? Que, por exemplo, né, na Finlândia, há toda uma organização para as questões, um plano de continência, né, para essas questões de calamidades, desde enchentes, incêndios, bomba nuclear, ou a situação, né, que está acontecendo agora com a pandemia. Desde planos para alimentação, armazenamento, abrigos subterrâneos, uma coisa assim que me surpreendeu, né?
que parece que já estavam mais preparados, até pela questão mesmo, né, da gripe espanhola, que, né, tem aí no seu histórico. E pesquisando um pouquinho sobre esta educação, fala-se muito nas questões de experiências, né, com a educação domiciliar, que é muito maior aceita fora do país. Aqui no Brasil, são só cerca de 3% da população que tem esse interesse, né, pela educação domiciliar. Deu para se pensar que esta se aproxima um pouco mais desse momento de pandemia. Mas, no sentido de precisar de uma flexibilização, de uma maior participação da família para este momento, né? Porque a criança, por exemplo, não tem a mesma autonomia do que os nossos alunos no curso de pedagogia de acessar a internet, até pelas questões de segurança, né? Precisa ali de um responsável, de um familiar, para estar fazendo o acesso e o acompanhamento. Então, a Prefeitura Municipal de Curitiba e o governo, né, estadual, canais de TV, canais abertos a esses conteúdos, que tem na Prefeitura de Curitiba, né, vem seguindo todo um currículo novo que foi repensado, reelaborado, reorganizado, de acordo com a BNCC, oportunizou na TV aberta esses canais com as videoaulas dentro da realidade, né, do currículo, dentro da necessidade curricular. E tem sido tão bem visto que outros municípios, para além de Curitiba, têm buscado ofertar, né, essas videoaulas aos seus estudantes. Cerca já de 217 municípios estão fazendo uso das videoaulas aqui de Curitiba. Então, Curitiba, né, tem 185 escolas municipais, mais de 230 CMEIs, e toda uma organização para atingir o máximo possível dos 140 mil alunos, né? E esta realidade não é fácil, né? Ela está sendo bem desafiante, porque nós somos cerca de 17 mil professores só aqui, né? Isso pensando na educação ofertada pela prefeitura. Mas nós temos também, né, conhecimento, discuto bastante isso com as minhas alunas de pedagogia, que, para além desta realidade, temos outras redes, né, particulares, que também estão aí num esforço, né, para dar conta dessa demanda do ensino remoto. O que eu pensei em trazer para vocês? Já que nós estamos rumo ao centenário de Paulo Freire, eu me basei nele, né, para poder trazer um pouco das necessidades e falar um pouquinho dessas dificuldades. Segundo ele, eu acho que nos serve muito essas palavras, esses escritos, baseado aqui no livro de Pedagogia da Autonomia e os Saberes Necessários à Prática Educativa, eu destaquei algumas coisas que conversam com o momento atual. Entre necessidades e dificuldades, nós vemos o apoio da família, neste momento, é de suma importância, a disponibilidade dos professores em se reinventar, né, porque é um momento de se redescobrir, de se reinventar, que necessita muito dessa formação continuada, desse esforço, desse engajamento, né, a Vanessa aí
e a Aline, né, bem sabe da nossa realidade, a necessidade desse pedagogo estar articulando todo esse trabalho, dando suporte também emocional à equipe, né, porque foi uma situação que pegou todo mundo de surpresa, então tem nossos medos, nossos anseios, e precisamos nos reinventar. O acesso às tecnologias também foi um desafio, porque temos alguns professores que ainda têm dificuldade de mexer no Excel, por exemplo, né? Maior ainda de acessar uma plataforma digital. Isso não só para a educação de ensino, né, educação no ensino básico, mas também para o ensino superior, né, tanto os nossos alunos quanto os professores. E pensando, né, para além dessas dificuldades de acesso, questões também sociais, porque muitos não têm a condição de ter acesso, né? Compreender a necessidade desse ensino remoto, porque é muito melhor nós estarmos fazendo tentativas para acertar e cometermos alguns erros, alguns equívocos, do que se estivéssemos parados, né, inércies, né. O despreparo, me refiro às questões políticas, econômicas, para além das sociais, para estar flexibilizando ações para enfrentamento a essa pandemia, estabelecer estratégias para o retorno, que vai necessitar de um diagnóstico o mais preciso possível, uma retomada do que está sendo trabalhado nas videoaulas, nas plataformas digitais, de acordo com como cada instituição está se organizando, né, me refiro também às outras redes privadas, e pensando, né, nesse despreparo, eu ressalto também o lado positivo, né, desde o que nós já estudamos e vimos de alguns autores, como Miguel Arroyo, precisamos sempre pensar nas diferenças dos tempos, nessa organização, nos diferentes tempos, no sentido de tempos de aprender, tempos de ensinar, para além desse espaço cronológico do tempo da escola, né? A educação, a aprendizagem acontece em todo momento, em todos os lugares. Então, eu fiquei bem feliz um dia que uma aluna do segundo período comentou que quando eu falo de pedagogia, quando eu falo de educação, eu falo com amor. E é este amor que é necessário, principalmente nesse tempo de pandemia, né? Esse contato que a Vanessa estava relatando, de estar em contato com as famílias, de estar buscando essa proximidade, de estar verificando se eles estão tendo acesso à TV, ao canal 9.2, ao canal 4.2, ou como outros pedagogos têm me comentado, aí a Aline também trabalha no Estado, pode comentar depois conosco, né, desses acessos, as aulas sendo disponibilizadas depois para acompanhamento junto à família no YouTube, enfim. São estratégias para nos reorganizarmos nesse novo ordenamento desse tempo. Deixo algumas sugestões também para vocês buscarem maiores leituras, se for do interesse de vocês, para repensar nessas estratégias para o retorno, nesse trabalho de formação continuada, mesmo, né, não estando não sendo presencial. Um livro bom de estar buscando neste momento, até para repensar as questões de reprovação, né? É esse do Vitor Henrique Paro, Reprovação Escolar, Renúncia à Educação, que cita a diversidade de organização dos diferentes tempos, e até para compreender um pouquinho mais dessa organização do tempo na Prefeitura Municipal de Curitiba, Jefferson Mainardes traz a escola em ciclos, que é bem importante para compreender que
o tempo de aprendizagem não se finda no final do ano cronológico, né? A criança, ela tem um tempo para se desenvolver, para aprender, principalmente nessa organização de ciclos. E vai ter todo um replanejamento de ações para que, no retorno, que vai ser gradativo, né? Tanto nós, na FATEC, como outros professores em outras universidades, tanto quanto os professores e pedagogos de escolas da rede pública ou da rede privada, nós vamos estar numa força-tarefa de reorganização desses tempos, né? Com esse retorno gradativo, nós temos que acolher as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos adultos, para que se sintam pertencentes novamente naquele espaço, né? Que tiveram pouco tempo de acesso nesse início do ano letivo. A necessidade de voltar a encantar, eu falo, ao bom acolhimento na hora que esse estudante está chegando na instituição, pelo inspetor, pelo apoio pedagógico, ao trabalho que vai ser feito, né, em sala de aula com ele. As crianças, os jovens, eles aprendem através dessas experiências. Então, quando eu falo que a criança, o jovem, o adulto, está aprendendo mesmo aqueles que não estão tendo 100% de acesso às plataformas digitais ou aos canais de TV, ao que está sendo ofertado pela internet, nós aprendemos pelas nossas experiências, né? Então, neste momento de contato com a família, de contato com as mídias, está acontecendo o aprendizado. Através dos diferentes territórios, através do brincar, através do imaginar, as experiências que estão sendo vivenciadas frente a esse grande desafio neste momento, né? Então, a aprendizagem acontecendo por estímulos externos, enfim, né, de diferentes maneiras. E nós temos que buscar sempre o melhor. Então, a Laila ali comentou, né, das nossas dificuldades, buscar a internet, acontecem imprevistos, mas o amor, o carinho, a boa intenção em estar ofertando possibilidades diferentes para que continue ocorrendo a aprendizagem é o essencial, né? E para fechar um pouquinho, né, do que eu falei neste momento, para daí darmos oportunidade a Cauana, a Aline e depois a vocês para fazerem as suas perguntas, tirarem as suas dúvidas, eu gostaria de novamente citar Paulo Freire e trazer algumas reflexões, né, compartilhar com vocês algumas reflexões. Que ensinar exige rigorosidade metódica, reforçar a capacidade, curiosidades, auxiliando a serem sujeitos da construção e da reconstrução deste saber, né? Que ele seja um desafiador de si mesmo, dos seus conhecimentos, incentivar a pesquisa, a criticidade, o risco e a aceitação do novo. Mesmo não estando na presença dos nossos estudantes, os professores precisam se reinventar para poder mediar as aprendizagens. Ensinar exige consciência do inacabado, exige respeito, bom senso, humildade, tolerância, alegria, esperança, com convicção que as mudanças são possíveis. Com muita, ensinar exige respeito, exige disponibilidade, busca, competência profissional, é adquirida, é cada vez ampliada através da formação continuada. Estudamos, né, com os nossos alunos do primeiro e segundo período as tendências pedagógicas, José Carlos Libânio,
pensando nesta educação progressista, crítica social dos conteúdos. Ensinar exige disponibilidade para o diálogo e a retomada a partir do diagnóstico preciso de quais foram as aprendizagens das crianças, dos jovens, dos adultos, nesse tempo de pandemia, vai ser um norte para o trabalho que virá na sequência, né? Lembrando que neste tempo de pandemia, mesmo sem acesso à presença do professor, à escola, aos conteúdos, está acontecendo a aprendizagem, né? E para ensinar, precisa ser bem. E eu acredito que todos que estão aqui querem bem, querem o melhor dos nossos estudantes, e é um objetivo que eu acho que nós estamos buscando alcançar. É isso, obrigada, Aline. Obrigada, Zuliane. Vou passar agora para a Cauana, falar um pouco da organização EAD no ensino superior, e daí, para finalizar nossa live, a gente vai passar daí para as questões que os nossos cursistas estão colocando no Facebook. Então, Cauana, fique à vontade. Olá, pessoal, boa noite. Agradecer, né, reiterar a fala das minhas colegas nos agradecimentos, agradecer a participação, né, da professora Aline, da professora Vanessa, da professora Zuliane. É sempre muito bom, né, estar em debate com vocês, e também de todo mundo que está aqui nos assistindo, né, dedicando um pouco de seu tempo a nós. Veja, nós estamos à frente de um desafio gigantesco, né? Não tem como negar. E não é só na educação, né? Mas em todos os âmbitos da nossa vida, com esses fatores externos, né? Que agora, né, chegaram até nós. Eu gostaria de iniciar minha fala lendo um parágrafo muito pequeno do livro de um autor que eu adoro, né, o Marshall Berman, e os meus alunos vão reconhecer, porque volta e meia eu falo essa frase nas minhas aulas, que inclusive é a frase que dá título ao livro dele: tudo que é sólido se desmancha no ar, né, e parece muito, muito, muito atual. Olha só, existe um tipo de experiência vital, experiência de tempo e espaço, de si mesmo e dos outros, das possibilidades e perigos da vida, que é compartilhada por homens e mulheres em todo o mundo hoje. Designarei esse conjunto de experiências como modernidade. Ser moderno é encontrar-se em um ambiente que promete aventura, poder, alegria, crescimento, autotransformação e transformação das coisas em redor. Mas, ao mesmo tempo, ameaça destruir tudo o que temos, tudo o que sabemos, tudo o que somos. A experiência ambiental da modernidade anula todas as fronteiras geográficas e raciais, de classe e nacionalidade, de religião e ideologia. Nesse sentido, pode-se dizer que a modernidade une a espécie humana, porém é uma unidade paradoxal, uma unidade de desunidade. Ela nos despeja a todos num turbilhão de permanentes desintegração e mudança, de luta e contradição, de ambiguidade e de angústia. Ser moderno é fazer parte de um universo no qual tudo que é sólido se desmancha no ar. Então, veja, todos os âmbitos da educação, né, eles estavam voltados, né, para um calendário letivo, né, plenamente adeptos à normalidade. Quando a notícia, né, do recesso, algumas faculdades tiveram, então, o cancelamento dos calendários, tudo foi pego de surpresa, né? Porque, como as professoras bem falaram, nós não estávamos preparados para algo de tanta magnitude assim, né? Ouvia-se falar que seria alguma coisa complexa, mas não tanto. No ensino superior, né, as faculdades privadas, elas tentaram, né, e elas ainda estão tentando, e eu acredito que seja um posicionamento até o final do semestre, né, porque algumas instituições privadas ainda estão no meio do semestre, as outras estão finalizando, né, de acordo com as pausas em seus calendários, mas a não anulação, né, e eu lembro que
quando nós estávamos, né, na instituição na qual nós lecionamos, né, nós estávamos nessa ansiedade, né, o que a gente vai acontecer, vai parar, não vai parar. É curioso, porque os primeiros que vieram falar, gente, a gente precisa parar, foram os professores, né, justamente pensando nas famílias, justamente pensando nos cursistas, né? Eu escutei em sala de aula, nosso trabalho vai ser dobrado, né? Mas é melhor a gente garantir a segurança, né, do que ficarmos em sala de aula. E essa partida, ela adequa, então, né, ela tentou se adequar a toda uma organização totalmente diferenciada, né? Professor que teve que se redescobrir na tecnologia, né? Até porque uma aula virtual, seja no Zoom, seja no YouTube, seja gravada, ela não tem, né, vou utilizar o termo da professora Juliane, que eu adorei, não tem aquele encantamento, né? Mas a gente precisa buscar ter, né? A gente não tem que ter o desencantamento, bem pelo contrário, nós temos que ter o encantamento. Então, todas essas questões do ensino à distância, né, todas essas questões da paralisação do coronavírus, eles trazem coisas estritamente da prática docente, né? E o que é? Primeiro, da gestão para o professor, a percepção, né, de quem é esse professor, o que ele pode fazer, né, e também a percepção dos alunos, né. A gente observa, engraçado, né, mas a pandemia também nos mostrou que em Curitiba, no Paraná, no Brasil, nós temos abismos, né, e tem pessoas que não têm acesso à internet, ou não têm acesso a uma internet de qualidade. E não é por esse motivo que essa pessoa tem que ficar de fora do processo de ensino-aprendizagem. Bem pelo contrário, né? O processo deve ser levado até ela, né? Então, é necessário, em primeiro momento, uma percepção, tanto do corpo docente quanto do corpo discente. E o ensino superior vai se organizando assim. Então, depois, a gente vai o quê? Para cuidados, para prática, aí realmente para praxis do projeto, né? A partir do momento em que eu tive a percepção, a partir do momento em que eu percebi, como que eu posso trazer a praxis desse projeto? Como que eu posso fazer acontecer, né? De modo em que cada disciplina, cada professor mantenha a sua personalidade, mas que não seja alguma coisa sem sentido de unidade, né? Porque é importante também que todos nós falemos a mesma língua, né? E mesmo que do ensino superior, por exemplo, vamos falar assim, uma disciplina de estruturas de concreto para engenharia civil é muito diferente de epistemologia da psicologia, por exemplo. Ok, são fundamentalmente diferentes, mas a praxis dela precisa falar a mesma língua para a identidade da instituição. E é o momento da prática. E depois, o momento da rotina, né? Como que eu vou desempenhar, né? Como que eu vou articular, né? Como que eu vou ressignificar tudo aquilo que foi feito, né? Não, eu não tenho que pensar nesse momento, e o ensino superior, ao longo desse momento à distância, não está pensando em apenas cumprir tabela, né? É como se a gente só tivesse que jogar a prorrogação. Não, né? Tudo é pensado tentando propiciar para o aluno a melhor parte, né, do que aquilo que nós podemos dar. E aí, o Boaventura Souza Santos, que é um autor português que eu gosto bastante, ele vai trazer ele tem uma teoria chamada ideias-força, e eu acho que isso concebe muito com o momento que a gente está vivendo. Porque ele diz que as ideias-forças são um conjunto de constelações dinâmicas, coisas que fazem interação com os demais, né? E é um momento onde a gente percebe que há uma interação fabulosa, né? Com os professores, com os colegas, né? Num momento virtual, onde pode parecer tão frio e tão distante, né? As coisas, elas estão se convergindo. E aí, muitos colegas me perguntaram se eu não acreditava que por conta de todas essas dificuldades, o ensino superior, em seu grosso modo, né, vamos falar aqui de cada instituição sabe o que é melhor para si, né, não vamos tentar ranquear aqui, mas, em grosso modo, o seu ensino superior não deveria dar uma pausa, e eu digo que não, porque o ensino superior produz a ciência de base,
né? A ciência de base do nosso país está dentro do ensino superior, né? Dentro das salas de pedagogia, produzindo ciência de base na educação, dentro das salas das engenharias, produzindo ciência de base em todas as áreas. Então, o ensino superior também traz para nós uma coisa que nós precisamos e uma coisa que nós sempre precisaremos, que é a ciência, que é uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos. Cada um de vocês sentados nessas carteiras produzem ciência, né? Você não precisa ser aquele cientista, né, daquele estereótipo dos filmes, ou achar que só determinada área, né? E isso se faz no debate, porque quando você está assistindo esse debate aqui, tive uma nova percepção, falei para minha mãe, falei para minha vizinha, isso é produzir ciência, né? Então, o ensino superior propicia isso, né? Propicia a gênese, a educação formal e todo o desmembramento da educação informal. Então, o ensino superior, né, durante a pandemia, ele tem esse caráter, né? Ele tem esse caráter de percepção, de cuidado, né, de análise, de fazer a praxis, né, da educação acontecer e também de manter viva a ciência, principalmente nesse momento em que nós precisamos dela de uma forma absurda. Aline, acredito que podemos passar para os questionamentos, os apontamentos. Podemos sim. Temos algumas perguntas aqui. A gente vai fazer um bloco de 3 perguntas. Então, vou direcionando as perguntas, tá? A Micaele perguntou: crianças de inclusão, como que elas estão sendo auxiliadas? Em especial aquelas que em sala de aula tem um profissional de apoio. Então, vou pedir para a Vanessa responder essa questão para nós. Aí nós temos também a Rosiele, falou que a filha dela está no 3º ano do ensino médio e que ela não gosta muito das aulas porque não são os professores da escola dela, né? E que ela não está aprendendo muito o que precisaria para um vestibular. Qual que é a visão da Zuliane sobre o vestibular, se deve ter, e sobre o Enem? E também temos aqui a pergunta da Ellen, que daí eu vou direcionar para a Cauana, que é as crianças que não conseguem acompanhar as aulas e os pais não conseguem ajudá-las, como poderá ser feito o retorno das aulas? Se não voltar, não seria melhor o cancelamento do ano letivo? Então, fica essas 3 perguntas. Aí a Gigliane também fez uma pergunta que a gente faz na próxima rodada. Começamos pela Vanessa, pode ser? Acho que a Vanessa caiu, então passamos para a Zuliane. A pergunta sobre os profissionais de apoio, no tempo presencial, a criança que tem alguma deficiência ou necessidade é avaliado pelo DIAEE, que a gente chama dentro da prefeitura, para verificar essa necessidade, para daí ser disponibilizado esse profissional de apoio. Neste momento, a Secretaria Municipal de Educação tem organizado também videoaulas, né, para este público, né, esses alunos que precisam dessas adequações. As aulas são adaptadas, adequadas às necessidades dos estudantes, seja com deficiência, algum tipo de necessidade, precisa, sim, do acompanhamento da família, que é um grande desafio, tanto já era desafiante nesse tempo presencial na escola e continua sendo desafiante. Então, as profissionais do DIAE estão constantemente dando suporte às famílias que ligam, às famílias que escrevem, seja através de um 56 ou um e-mail, mas estão buscando dar esse suporte, né? Que acaba que
Cada caso é uma particularidade, é uma necessidade. Essa individualidade tem que ser respeitada e tem que procurar ações equânimes para suprir essas necessidades desses estudantes. Então, no retorno, até vendo ali uma pergunta da Giliane, já acho que aproveito esse momento, já vou respondendo também, no retorno, o diagnóstico de quais aprendizagens ocorreram nesse tempo vai ser o divisor de águas, né? Até para o professor saber o que ele precisa retomar, o que ele precisa aprofundar mais, né? E até tentar de outra forma, que foi da forma como foi apresentada, suprir essa necessidade, essa dificuldade que aparece para esse estudante que precisa de um olhar mais específico para ele. Aí a Vanessa quiser complementar, Vanessa, né? Se está mais aí na ponta diretamente com esse estudante, o que você pode acrescentar? Daí eu vou falar da minha visão, né, da minha escola. As nossas professoras, elas tomam o cuidado também, né, de priorizar as crianças de inclusão, e não só as crianças de inclusão, mas aquela criança que tem uma dificuldade a mais também de aprendizagem. Então, elas produzem as atividades e produzem também a atividade do plano de apoio, porque nós trabalhamos na rede com o PAP, né, que é o plano de apoio individualizado para a criança que apresenta dificuldades. Então, as professoras, elas têm tomado esse cuidado de planejar também as atividades para as crianças que necessitam de algo diferenciado, né? Ou porque elas aprendem de uma forma também diferenciada. Então, as atividades, elas acabam elaborando, até porque o aluno é delas, então elas conhecem esse aluno e, assim, graças a Deus, já vou dizer, a maioria das nossas professoras, elas acompanham a sua turma de um ano para o outro. Então, para nós, nessa quarentena, nessa pandemia, um dos pontos positivos foi porque as professoras, no mínimo, já tinham um ano de caminhada com essa turma. Então, elas já conheciam o aluno, já conheciam a dificuldade. Então, agora foi um pouquinho mais fácil conseguir mensurar essas atividades para eles. Então, nós tomamos o cuidado, sim, de planejar para as crianças que apresentam alguma dificuldade ou as crianças de inclusão, adaptando também essas atividades complementares que vão para casa. Perfeito. Acrescento, né, que faltou eu falar, que essas videoaulas para estas crianças acontecem aos sábados, né? Pegando o que foi trabalhado durante a semana, trazendo, aproximando, né, da melhor forma possível para as necessidades desses estudantes. E bem como no nosso trabalho mesmo na faculdade, né, na FATEC, eu fico bem feliz com as políticas da FATEC que tem esse olhar para esses estudantes que estão precisando de uma forma diferenciada, né, de um apoio, às vezes até de um repensar uma nova organização, até financeira, né, para esse momento. Então, a faculdade está aberta. Todas as vezes que procurei a Aline, fico bem feliz, né, com essa coordenação parceira. Tive respaldo, percebi o interesse em estar promovendo, né, a equidade para esses estudantes que têm maior dificuldade, tanto de acesso à permanência na faculdade, e acho que é, né, esse amor, esse envolvimento, esse comprometimento dos professores que vai fazer maior diferença, né? Já está fazendo agora, mas no retorno, este olhar para essa especificidade é o que vai fazer toda a diferença para que esse estudante consiga, né, aproximar, dar o melhor de si daquilo que se espera, né, dentro das suas limitações e possibilidades. Então, Cauana, você consegue responder a pergunta da Rosiele sobre o Enem e o vestibular? Como é que fica esse ano?
Veja, até então, nós temos duas possibilidades, né, para o Enem. A primeira possibilidade é de que o Enem ocorra esse ano, né, em alguma data que ainda nós não sabemos, porque o Ministério da Educação não passou nada, né, não entrou em pauta isso após aquele processo, todo aquele movimento do Adi Enem. E a outra possibilidade é que o Enem aconteça no ano que vem. Talvez seja perto do vestibular de algumas universidades federais que nós temos no Brasil, né, em janeiro. Então, na verdade, o que tem-se, né, o quórum, né, maior é para que o Enem ele seja repassado para o ano que vem, né? Não apenas por uma questão de segurança, mas também por uma questão, né, de absorção, né? Como a colega falou, as aulas, né, estaduais, elas estão enfrentando esse processo um pouco complexo, né? No Classroom, na TV Paraná, né? Então, acontece que alguns alunos ficam, sim, né, perdidos, né? E há até houve, né, até uma certa conversa na Assembleia do Paraná de possíveis medidas que seriam adotadas numa volta, né? Mas como nós ainda não trabalhamos com a data certa, né, eu acredito que a tendência, né, seja fazer os vestibulares de uma forma mais digital, né? Todas as faculdades vão aderir a isso? Não. A maioria, possivelmente, né? O que já está acontecendo de uma certa forma. Então, o Enem, eu acredito, né, que todas essas forças que trabalham, né, junto nessa questão da educação da pandemia, seja, né, algo para 2021. Os vestibulares, né, possivelmente a maioria das faculdades, em sua maioria, acredito que as privadas, de um modo um pouco virtual. Acho que tem só a pergunta da Ellen. Isso, a Ellen perguntou sobre um possível cancelamento de ano letivo. Uhum. Veja, Ellen, o cancelamento de ano letivo, né, ele é uma pauta complexa da gente discutir, porque a gente tem que pensar em instâncias, né? Por mais que o Brasil seja uma federação, né, a gente sabe que os estados têm ali uma certa autonomia. Por exemplo, eu acredito que dentro da Constituição, né, dentro do que prevê a Constituição, o Poder Federal não deixaria o Poder Estadual cancelar algum ano letivo. E eu acho que, na verdade, isso ia gerar uma certa ambiguidade, né? Então, eu acredito, e aí você traz uma questão que eu acho que é muito importante da gente sempre pensar e sempre debater, que é a questão do abismo, né? Você fala que muitos pais não conseguem acompanhar os filhos, né? A gente não pode ignorar nesse momento que muitos pais estão trabalhando, ou que muitos pais não têm a escolaridade, né, que a série do filho demanda. Possivelmente, algumas crianças morem com pais que sejam semi-analfabetos, com avós, com tios, né? E exatamente, né, essas crianças precisam ter o seu direito à educação resguardado. E aí eu reitero, né, a fala da professora Vanessa, da professora Juliane, que as professoras, né, elas estão trabalhando de modo muito significativo, né, para tentar levar material, para tentar levar tudo aquilo que a criança, que aquele adolescente precisa, né? Então, eu acho que a parte da educação, né? Claro que a gente fala do município de Curitiba, porque é aquilo que a gente tem mais contato, né? Mas eu acredito, né, na função do professor, que diversas professoras por diversos locais do Brasil estão trabalhando redobrados, sim, mas com aquela sensação, né, de que você está deixando, né, uma criança mais próxima do seu processo, né, de que você está fazendo aquele seu papel social. Então, a questão do cancelamento ele é complicado por essas instâncias de poder federal, poder estadual, né? Claro que a gente descarta, a gente não descarta nada a essa altura do campeonato, né? Mas é algo, né, um pouco mais complexo, né, de acontecer, né? Até porque tem vários fatores, né? Se você cancela o ano para a escola pública, você tem que cancelar para a privada também. Mas e aí, né? Como é que eu faço da conversa entre privada e pública? Como é que eu trabalho essa educação? Então, é uma questão complexa,
que a gente, né, aí eu vou me resguardar de Paulo Freire, que ele deixava mais perguntas para nós do que respostas, e vou deixar aí para a gente descobrindo ao longo aí desse caminho juntos. Então é isso. Vamos já para a rodada de finalização, vamos nos despedindo. Vou pedir para que cada uma das nossas convidadas se despeçam e a gente já finaliza daí a live na sequência. Então, podemos passar para a nossa convidada externa, Vanessa, para sua saudação final. Bom, então eu agradeço mais uma vez o convite. Espero ter esclarecido algumas das questões que vocês tinham, né, em mente. Eu sei que as perguntas, as dúvidas são imensas, né? Nós também temos muitas dúvidas, nós não sabemos como vai ser daqui para frente, nós não temos nem a certeza do amanhã, né? Se amanhã vão dizer para a gente retornar para a escola, se amanhã essas aulas remotas vão passar, nós também não sabemos, também temos dúvidas. Me coloco também à disposição, caso tenha alguma dúvida e vocês queiram conversar comigo, pode procurar a professora Aline, a pedagoga Aline, né, que ela passa meu contato para vocês, eu estou disponível. Faço o convite a vocês para conhecer também a minha escola, né, nós estamos sempre abertos a estágio, adoramos as acadêmicas e os acadêmicos da FATEC, parabenizo todos vocês, sempre foram maravilhosos os que passaram pelas nossas escolas, né? Eu tenho em especial uma ex-aluna minha que se formou em pedagogia pela FATEC, tenho muito orgulho dela, sei que ela foi muito bem preparada também pelo corpo docente da FATEC. Então é isso. Se vocês tiverem mais alguma dúvida e quiserem entrar em contato comigo, eu estou sempre à disposição. Muito obrigada e boa noite. Gratidão, Vanessa. Zuliane. Eu também, né? Tenho muito a agradecer, tanto a FATEC, as aprendizagens também, porque eu também aprendo com os nossos alunos, de estarem, né, disponibilizando a aprender mais, a tirar suas dúvidas, a gerar outras dúvidas também, né? Então, tenho mais a agradecer mesmo e desejar, né, muita saúde a todos, que tenham todos os cuidados necessários a esse enfrentamento à pandemia. E estou com muita saudade, de verdade, se sabe que eu gosto muito do olho no olho, do abraço, do acolhimento, né, ter a possibilidade de chegar, abraçar, dar um beijo, e isso faz muita falta, né, esse carinho está sendo virtual neste momento, né, mas eu sou muito grata e parabenizo, né, pela iniciativa e agradeço o convite. Obrigada, professora Zuliane. Cauana. Pessoal, né, obrigada a quem assistiu, né, obrigada a quem acompanhou até aqui, o pessoal que fez perguntas, e mesmo o pessoal que não escreveu perguntas, eu tenho certeza que se fez, questionou, conversou, né, e isso que importa. Quero agradecer a professora Vanessa e a professora Zuliane pela aula, né, porque me vi aqui como espectadora, né, voraz aqui das duas e me matutando ideias, né, agradecer, né, e agradecer a professora Aline também, né, pela coragem da organização desse processo, né, estamos sempre juntos, né, espero que possamos ver mais vezes a professora Vanessa, né, aqui conosco, juntos. É um prazer e uma felicidade muito grande estar aqui com vocês, pessoal. Então é isso, pessoal. Boa noite. Muito obrigada a todos que nos acompanharam até o momento. Lembrando que amanhã nós temos a qualificação dos TCCs. Então, todos os nossos alunos de 7º e 8º período já estão aí nos aquecimentos, né? Amanhã, então, vamos enviar os links, daí não vai ser no formato do Facebook, nem live, né? Vai ser mais fechado, mas vocês vão receber, sim, os links. Lembrando que nós estamos em processo de vestibular também, então quem tiver interesse, quem conhece alguém que queira estudar na FATEC,
faz propaganda da gente, temos bolsa, temos desconto nesse momento, procurem as nossas redes sociais. E também, para anunciar que na semana que vem nós vamos ter uma oficina para os alunos que estão finalizando o curso 7º e 8º período, e que a gente vai estar divulgando aí a oficina, muito interessante, e que vai ter bolsa de pós-graduação também, para quem participar da oficina, e se sair muito bem nessa oficina. Agradecemos todos os convidados e todos que nos acompanharam aqui até o momento. Quem puder, aquela velha dica, fique em casa. Beijo!